Hoje eu vou falar sobre um som que não tem no português, que é o L. Mas aí você vai falar assim, pera um pouco, Cris, a gente tem o L no português. Acontece que no inglês eles têm o chamado light L, que é o L que a gente tem no português, no qual a ponta da língua sobe em direção ao alvéolo. O alvéolo é essa área bem atrás dos dentes de cima. E aí ele desce para fazer o som. Então, lá. O light L é encontrado no começo de sílabas ou palavras. Então, por exemplo, na palavra love, life, live, ou em grupos consonantais. Grupos consonantais acontecem quando duas consoantes ou mais estão juntas dentro da palavra. Por exemplo, na palavra flower, globe, splash. Em todas essas palavras, o L é a última consoante do grupo consonantal. Nesse caso, é o light L. Mas no inglês eles também têm o chamado dark L, que é o L que a gente não tem. Ele é mais encontrado em finais de sílabas. Então, por exemplo, call, fall, ou também em grupos consonantais. Mas nesse caso, o L vai ser o primeiro das consoantes. Então, por exemplo, mild, child, silk. Para vocês produzirem o dark L, a ponta da língua ainda sobe em direção ao alvéolo, mas ela quase nem encosta. E aí o que acontece é que a parte de trás vira como se fosse uma colher. Então vira um O. Vocês quase escutam um som de engolido, que é um O. Então, call, fall, bell, all. Tem esse som mais fechado. Como a gente não tem o dark L no português, muitas vezes o que acontece é que a gente troca ele pelo U. Então, por exemplo, call vira call, bell vira bell, pool vira poo. Então, para vocês produzirem esse som, comecem o treino com as sílabas. Então, se vocês forem treinar com as short vowels, vocês podem falar L, L, ill, all, o. Quando tiverem craques nas sílabas, podem passar para as palavras. Por exemplo, vocês podem falar ball, call, fall, pool, Brazil, football, cancel, child, girl, world. E vão fazendo bem o treino com as palavras. E aí, quando estiverem pronunciando bem o dark L nas palavras, passem para as frases, para as sentenças, e aí leitura de artigos, e aí comecem a tentar usar já na fala encadeada. Então, esse foi o dark L. Agora, se você está tendo dificuldade em pronunciar as palavras do inglês, mas não sabe muito bem por quê, o que pode estar acontecendo é que vocês não conseguem pronunciar alguns poucos sons. Só que esses poucos sons podem estar permeando toda a sua fala e aí fica difícil de pronunciar as palavras. Nesse caso, eu sugiro vocês fazerem um mapeamento da pronúncia de vocês do inglês. Nesse mapeamento, eu vejo como vocês pronunciam cada som do inglês. Com isso, vocês sabem por onde começar o estudo de vocês. Ou, se vocês preferirem, vocês podem marcar sessões para fazer esse treino da pronúncia do inglês. Me manda um WhatsApp no 11 9 6305 4424 ou acessem o site www.melhorandomeusotaque.com e marque seu mapeamento conosco. Ficou alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu respondo.